Aí galera, tudo bem? Estou passando aqui, vamos deixar bem claro, não é para fazer terror, né? Pânico a ninguém, mas pensar metacognitivo, tá? De uma forma metacognitiva. Segundo Flavel, ele classifica em três partes, tá? O segundo Flavel, este conhecimento metacognitivo abrange três categorias. A primeira dela, as variáveis pessoais, as variáveis da tarefa e as variáveis da estratégia. Tá certo, gente? Então, sobre isso, como eu estou tocando muito nessa tecla em relação a vocês utilizarem a metacognição, que é um tema muito novo no Brasil, tá certo? Que é dentro da minha tese, do doutorado, é importante o aluno entender este assunto de metacognição. Se você olhar aqui, ó, fiz umas anotações em relação ao Enem, dia 13 e dia 20 de novembro serão os dias da prova do Enem. Primeiro dia 13, segundo dia 20 de novembro do corrente ano. O aluno ele tem que ter muita noção sobre isto aqui, ó, que está atrás de mim, tá? O horário de estudo. Eu estou falando muito sobre o horário de estudo para vocês, porque muitos de vocês deixam para organizar esta parte bem metacognitiva, que é o planear, o planejar os seus estudos, que faz parte dos conceitos de metacognição, quando está próximo ao Enem, ao concurso público. Gente, lembrando que o Enem são mais de 9 disciplinas: matemática, português, química, física, história, geografia, biologia, filosofia, a parte de redação em si, que depois vou dar uma forçadinha aí sobre isso. São muitos conteúdos. Se você pega cada disciplina dessa e você divide em quantidade de conteúdos que tem, claro que ninguém, é impossível. Ponha na cabeça de vocês. Raciocínio. Olha a metacognição aí mais uma vez. Conhecer o conhecer. Conhecer como a prova é trabalhada. Tá? Como o INEP elabora essa prova. Vocês têm que ter essa noção importantíssima. Tá? Você não vai estudar tudo. Mas até para isso, metacognitivamente, ou seja, você tem que sentar, ver como você funciona, quais os assuntos que mais caem, tá? Organizar este material em um lado para ficar sempre ali guardadinho naquele canto de estudo, para você render mais, tá? Então, lembra, primeiro dia de prova. Primeiro dia de prova vocês têm redação, mais 45 questões de linguagens e seus códigos, 45 questões de ciências humanas. Gente, preste atenção. Uma redação que você leva em média de uma hora e meia fazendo. Lembra utilizar as anotações, fazer o rascunho e depois passar ali para a redação. Sendo realista, não vamos nos enganar, isso é em torno de uma hora e meia. Tem aluno que leva até 2 horas para fazer uma redação, tendo como base de 25 a 30 linhas, tá certo? Então não é algo que você, como um caldo de cana, põe a cana ali, o caldo já sai do outro lado. Não é. Requer pensamento, requer a metacognição, estratégias de anotações, tipos de argumentos a serem utilizados. Tá? E ainda se desgastar em 45 questões, que tem questões no Enem que vocês sabem, muito mais do que eu, que é em torno de um parágrafo, 5, 6 linhas, só a pergunta. Não é algo direto, é algo que leva você a pensar. Né? E o INEP está correto ao fazer isso. Faz com que você trabalhe todos os conhecimentos associados, tá bom? Então você tem que estar ligado nisso aí. Do segundo dia de prova, que é dia 20 de novembro, você lembra, tem que lembrar, tem que se preocupar com isso também. Já tem meia hora a menos, tá? Não tem a redação, mas diferente do primeiro dia, que é uma redação em 45 questões, no segundo momento, dia 20, vocês começam no mesmo horário, às 13h30, horário de Brasília. Ou seja, 13h30, 1h30, como o povo chama no popular, né? 13h30 iniciou, irá terminar às 18 horas e 30 minutos. Diferente do primeiro dia, que termina às 19 horas. Então tem meia hora a menos. Mas não se enganem.
São 90 questões. Das disciplinas, 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática, ok? Então, se você não se organiza agora quanto ao seu horário de estudo, manhã, tarde, noite, que horário você vai seguir? Que horário você vai pôr para trabalhar os seus conhecimentos? Tipo de iluminação, mesa, cadeira, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Gente, você tem que se organizar. Não espere para se organizar a partir de maio, junho, quando estiver mais próximo. O tempo é agora, só existe o hoje. Lembra disso. O amanhã e o ontem, eles só vão existir se existir o hoje, a sua programação. Eu fiz uma rápida anotação aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu gosto muito de trabalhar com datas, com prazos, com organização, que isso é metacognição. Vamos lembrar. Hoje, dia 14 de 4 de 2022. Se você for observar que você tem mais de 9 disciplinas para trabalhar, vou trabalhar mais de 9 disciplinas, química, física, biologia, como eu falei, etc e tal. Dentro dos meses que restam para a prova do Enem, você tem pouco tempo. Cai na real, cara. Meninas, pensem. O que é mais importante para a sua vida? O que é que você pode fazer por você e não que os outros podem fazer por mim? Você tem que ter ação, fé. Eu digo muito que fé é ação, fé é atitude. Então, olhando aqui esse papel, 14 de maio, um mês. 14 de junho, 2 meses. 14 do 7, 3 meses. 14 do 8, 4 meses. 14 de setembro, já 5 meses. 14 de outubro, 6 meses. E dia 13, dia 13 de novembro, já é o primeiro dia de prova. Então, se você contar, você tem menos de 7 meses para o primeiro dia de prova. Então, não espere, gente, acontecer algo, porque durante esse percurso vem estresse, vem ansiedade, né? Às vezes bate uma tristeza, uma depressãozinha, ou uma própria doença qualquer, até a Covid aí, ó, né? Alguma doença que Deus me livre que vocês sejam acometidos, já prejudica esse rendimento do estudo. Então, comece hoje. Utilize esta parte da metacognição que eu estou ensinando a vocês, que é a parte da planificação, tá certo? Que é sua organização pessoal, né? Que Flavel falou em metacognição isso, em 1976, né? E até hoje as pessoas não utilizam. Faça do seu Enem uma caminhada mais suave, uma caminhada mais leve, ok? Pois um abraço, estou aqui sempre para ajudar vocês, mas façam a parte de vocês, se organizem.